Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma revisão rápida, estratégica, esquematizada do decreto número 6.049 de 2007, que trata do Regulamento Penitenciário Federal, isso mesmo. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Sem mais delongas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, confere aí comigo, isso mesmo, o decreto 6.049 de 2007, que regulamenta o sistema penitenciário federal. Vibrando, força e honra! Revisão do decreto número 6.049 de 2007 para o concurso do DEPEN. Questão ano 2021, Banca Robson, concursos para o nosso cargo do DEPEN do Departamento Penitenciário Federal. Julgo o item a seguir conforme o decreto 6.049 de 2007. O sistema penitenciário federal não é constituído pelos estabelecimentos penais federais, certo ou errado, você já sabe, questão errado, isso mesmo, o não deixou a questão certa. Confere agora comigo, o sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Questão 2. Compete ao Departamento Penitenciário Nacional a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais. Você já sabe, questão certa, isso mesmo. Confere agora comigo. Compete ao Departamento Penitenciário Nacional a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais. Vamos ver agora a questão 3, diz o seguinte: os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdades somente dos presos condenados cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Você já sabe, isso mesmo, questão errado, porque a palavra somente deixou a questão errada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora, você diz, mas foi você que criou, Robson Concurso, essa questão. Foi mesmo? Confere agora a questão 4, ano 2013, caiu no DEPEN, no concurso do DEPEN 2013, diz o seguinte: os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Você já sabe, questão certa. Vamos ver agora porque a questão 3 estava errado e porque a questão 4 está certo. Olha aí, confere comigo. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios e condenados, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, tanto presos provisórios como os condenados. E agora não esqueça, os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios, condenados e sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, não esqueça, os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios, condenados e sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, força e honra. Questão 5 diz o seguinte: os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Você já sabe, questão certa, isso mesmo. Confere agora mais uma questão, caiu no ano de 2015 do DEPEN, isso mesmo, a historinha, você não vai ter medo de historinha. Diz o seguinte: um dos maiores desafios do Estado e da sociedade é prestar assistência ao homem que enfrenta os problemas advindos do encarceramento, quer durante o cumprimento da pena de prisão, que após, quando ele é devolvido à liberdade. De nada adiantará todo o esforço para melhorar o sistema prisional se ao retornar ao convívio social esse homem for rejeitado e incitado a voltar à criminalidade por absoluta falta de opção. Então, a assertiva diz o seguinte aqui: de acordo com o Regulamento Penitenciário Federal, os presos condenados podem manter contato com os presos provisórios, preservadas a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Você já sabe que a questão está errada. Isso mesmo, confere agora comigo o artigo 5º do decreto que diz: os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Não tem mais como errar. Confere agora a questão 7, diz o seguinte: o estabelecimento penal federal tem capacidade para até 200
206 presos. E meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, questão errado, porque não é 206, isso mesmo, é 208 presos. Confere agora comigo o artigo 6º que diz: o estabelecimento penal federal tem as seguintes características: 1. Destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado. E o 2, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, capacidade para até 208 presos, força e honra. Confere agora a questão 8, diz o seguinte: os estabelecimentos penais federais terão a divisão de segurança e disciplina como a estrutura básica. Você já sabe, questão certa, duvida, confere agora comigo, decore, meu guerreiro e minha guerreira. Os estabelecimentos penais federais terão a seguinte estrutura básica: diretoria do estabelecimento penal, divisão de segurança e disciplina, divisão de reabilitação, serviço de saúde e serviço de atendimento. Não tem como errar aqui com Robson Cursos, tudo estratégico e esquematizado. Vamos ver agora a questão 9 que diz: são órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal a Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção e a Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária. Certo ou errado? Você já sabe, isso mesmo, questão certo. Confere agora comigo, são órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal, Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção, Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária, Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal, Ouvidoria e Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e Saúde, força e honra. Questão 10, meu guerreiro, é rápido, estratégico, esquematizado, porque aqui é revisão. Se você não está com muita pressa, então corre lá no meu canal Robson Cursos, que está lá o decreto todo estratégico, esquematizado, força e honra. A execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases: procedimento de inclusão e avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo da execução da pena. E meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, questão certa, duvida. Confere agora comigo, isso mesmo, a execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases: procedimentos de inclusão e avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo da execução da pena. Não tem como errar, força e honra. Questão 11 diz o seguinte: para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados exclusivamente segundo seus antecedentes. Certo ou errado? Você já sabe, questão errado, porque a palavra exclusivamente deixou a assertiva errada. Confere agora comigo, meu guerreiro, artigo 16 que diz: para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Então, meu guerreiro, são segundo seus antecedentes e personalidade. A palavra exclusivamente deixou assertiva errada. Confere comigo questão 12 que diz: na inclusão do preso em estabelecimento penal federal serão dadas prestação de informações escritas sobre os seus direitos e deveres, tanto ao preso alfabetizado quanto ao analfabeto. Certo ou errado? Você já sabe, isso mesmo, questão errado. Isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira. Caiu na pegadinha, não se preocupe. Confere agora comigo. Quanto ao analfabeto, não, você já sabe, isso mesmo, o artigo 17, meu guerreiro Megueira, que diz o seguinte: a inclusão do preso em estabelecimento penal federal dá-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aí vem um parágrafo primeiro que diz: a efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal concretizar-se-á somente após a conferência dos seus dados de identificação com o ofício de apresentação. E o parágrafo 2º diz: no ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras de identificação e de funcionamento do estabelecimento penal federal, previstas pelo Ministério da Justiça. Aí vem o parágrafo 3º e diz: na inclusão do preso em estabelecimento penal federal, serão observados os seguintes procedimentos: 1. Comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada, efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal acerca da localização onde se encontra. E 2. Prestação de informações escritas ao preso e verbais aos analfabetos, meu bem. Então a questão estava errada porque disse que era tanto informações escritas, tanto ao preso alfabetizado quanto ao preso analfabeto. Não, são informações escritas ao preso, então aqui traduz o quê? Que o preso aqui é alfabetizado.
e verbais aos analfabetos ou com dificuldade de comunicação sobre as normas que orientação seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres e certificação das condições físicas e mentais do preso pelo estabelecimento penal federal, força e honra, não tem mais como errar. Confere agora comigo, questão 13, caiu ano 2015, que caiu no concurso do DEPEN em 2015. Diz o seguinte: Jonas ingressou no sistema prisional após ter sido condenado em processo criminal. No momento do ingresso, ele afirmou ter sofrido agressões físicas do policial responsável por sua escolta e em seguida foi acomodado em cela separada. Após um mês de prisão, realizou sua primeira avaliação médica de Jonas. Vamos direto na assertiva que diz: a acomodação de Jonas em cela separada foi um procedimento correto, uma vez que o preso ainda não havia recebido atendimento médico. Certo ou errado, você já sabe. Questão errado, duvida, confere agora comigo. Daqui a pouco mais uma questão. Mesma historinha, diz o seguinte: a alegação de Jonas de ter sofrido agressão física deverá ser registrada em seu prontuário clínico. Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Pela analogia, você já acertava a questão aqui, porque diz que a alegação de Jonas de ter sofrido agressão física deverá ser registrada em seu prontuário clínico, então a questão está certa. Traduz agora comigo o artigo 19 do decreto que diz: quando num ato de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do estabelecimento penal federal. E vem um parágrafo único, diz: recebida a comunicação, o diretor do estabelecimento penal federal deverá adotar as providências cabíveis sob pena de responsabilidade, traduzindo a assertiva das nossas questões. Questão 15 diz o seguinte: assistência material à saúde jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa será prestada ao preso e não ao egresso. Você já sabe, questão errada, porque o não deixou a questão errada. Confere agora comigo, decore, decore, decore. Você já sabe, assistência ao preso e ao egresso, meu guerreiro, são assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa. Então, tanto a assistência ao preso e ao egresso, você já sabe, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa. O não diz que não ao egresso, não. É tanto ao preso ou ao egresso, essas assistências, força e honra. Vamos ver agora a questão 16, diz o seguinte: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar, ensino básico e fundamental, profissionalização e desenvolvimento sociocultural. Você já sabe que a questão está certa. Confere agora comigo. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, ensino básico, ensino fundamental, profissionalização e desenvolvimento sociocultural, força e honra. Questão 17. O ensino básico e fundamental será facultativo, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, em consonância com o regime de trabalho do estabelecimento penal federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. Você já sabe, questão errada, isso mesmo. Confere agora comigo, porque a questão está errada, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Dizer ali que o ensino básico e fundamental será facultativo, não, será obrigatório. Confere comigo o artigo 25 do decreto que diz: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar, ensino básico e fundamental, profissionalização e desenvolvimento sociocultural. Havia um parágrafo primeiro que diz: o ensino básico e fundamental será obrigatório. Isso mesmo, o ensino básico e fundamental será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, em consonância com o regime de trabalho do estabelecimento penal federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. E vem um parágrafo segundo que diz: o ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo-se às características da população urbana e rural, segundo aptidões individuais e demanda do mercado. E o parágrafo terceiro diz o seguinte: o ensino deverá se estender aos presos em regime disciplinar diferenciado, preservando sua condição carcerária e de isolamento em relação aos demais presos, por intermédio de programa específico de ensino voltado para presos nesse regime. Então, meu guerreiro, se ligue, porque é estratégico aí esses parágrafos, força e honra.
Questão 18. Consideram-se egressos para os efeitos deste regulamento o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento penal e o liberado condicional durante o período de prova, certo ou errado? Essa questão você já sabe, questão certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Confere agora comigo, isso mesmo, consideram-se egressos o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento penal e também o liberado condicional durante o período de prova. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Consideram-se egressos o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento penal e o liberado condicional durante o período de prova. Questão 19 diz o seguinte: o elogio é uma regalia e receber visitas extraordinárias é uma recompensa. Se ligue, meu guerreiro e minha guerreira, para não cair na pegadinha do Sebrasp, isso mesmo, nem da Banca Robson Concursos. A questão está errada porque trocou ali, meu guerreiro. O elogio, isso mesmo, não é uma regalia. O elogio é uma recompensa e receber visitas extraordinárias é uma regalia e não uma recompensa. Então não vá confundir. O elogio é uma recompensa e receber visitas extraordinárias é uma regalia. Confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira. São recompensas, isso mesmo, o elogio e a concessão de regalias. Então fique ligado, são recompensas, o elogio e a concessão de regalias. Aí vem agora constituir regalias concedidas aos presos pelo diretor do estabelecimento penal federal, assistir a sessões de cinema, teatro, shows e outras atividades socioculturais em épocas especiais fora do horário normal, isso mesmo, e assistir a sessões de jogos esportivos em épocas especiais fora do horário normal, praticar esportes em áreas específicas e receber visitas extraordinárias. Então não vá confundir o que são recompensas, meu guerreiro, com regalias. Essas aqui são as regalias e ali receber visitas extraordinárias, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Vamos ver agora a questão 20, diz o seguinte: as faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão, você já sabe, questão errada, porque não há, meu guerreiro e minha guerreira, segundo a sua classificação, faltas gravíssimas. Só são leves, médias e graves. Confere agora comigo. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em leves, médias e graves. Não há gravíssimas, só são leves, médias e graves. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, a questão 21 caiu no DEPEN 2015, o textozinho é grande e é assim que vai vir de novo, meu guerreiro. Textozinho, depois traduzindo aí questões mediante ao texto. Não vá ter medo do texto, porque você vai ver que as questões, se você gravou na mente, você vai acertar todas. O agente penitenciário João é escalado de última hora, às 9 horas da manhã, devido a uma movimentação interna dos presos da ala sul, que cumpriam um regime disciplinar diferenciado e que iriam para o banho de sol. Diante de atos de insubordinação dos presos daquela área, João equipou-se com sua arma de fogo e deslocou-se para o local da movimentação, preparado para conduzir eventual situação de violência e evitar, assim, um efeito prejudicial sobre a disciplina e a ordem do estabelecimento penal federal. Ao chegar ao local, João adotou os procedimentos de revista pessoal e em seguida determinou que os presos se dirigissem ao pátio para o banho de sol. Sua ordem foi cumprida por 9 presos, porém um deles, faltando com os deveres de urbanidade para com João, em aparente ato de rebeldia, recusou-se a deixar a cela, o que foi presenciado por outro agente penitenciário. Ao perceber que havia outro agente, o preso cumpriu a ordem e foi advertido verbalmente por João, que informou que se o ato de indisciplina se repetisse, o fato seria formalizado no livro de ocorrências e com isso o preso se sujeitaria às penalidades legais. Ao término do banho de sol, às 11 horas da manhã, por determinação superior, os presos voltaram às celas. A partir dessa situação hipotética, julgo o item subsecutivo com base no Regulamento Penitenciário Federal. O preso, ao recusar-se a deixar a cela quando determinado e portar-se da forma relatada na situação hipotética, cometeu falta disciplinar de natureza leve. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão, você já sabe que a questão está errada, porque não é leve aqui se trata isso mesmo de falta disciplinar de natureza média. Então, meu guerreiro, vai cair na sua prova, isso mesmo, seja natureza leve, médio, grave. Se ligue, decore isso mesmo para mim,
com certeza é questão certa na sua prova. Confere agora comigo o artigo 43, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: considera-se falta disciplinar de natureza leve, isso mesmo, 1. Comunicar-se com visitantes sem a devida autorização. 2. Manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do encarregado, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza. 3. Utilizar-se de bens de propriedade do Estado de forma diversa para a qual recebeu. 4. Estar indevidamente trajado. 5. Usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista, se o fato não estiver previsto como falta grave. 6. Remeter correspondência sem registro regular pelo setor competente. 7. Provocar perturbação com ruídos e vozerios ou vaias, isso mesmo, meu guerreiro, provocar perturbações com ruídos e vozerios ou vaias. E 8, desrespeito às demais normas de funcionamento do estabelecimento penal federal quando não configurar outra classe de falta. Então, decorou as faltas leves. Vamos ver agora as faltas médias, isso mesmo. Considera-se falta disciplinar de natureza média, meu guerreiro e minha guerreira. 1. Atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades ou funcionários, a outros sentenciados ou aos particulares no âmbito do estabelecimento penal federal. 2. Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo do Departamento Penitenciário Nacional. 3. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada. 4. Simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar. 5. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina. 6. Dificultar a vigilância em qualquer dependência do estabelecimento penal federal. 7. Perturbar a jornada de trabalho, a realização de tarefas, o repouso noturno ou a recreação. E 8. Inobservar os princípios de higiene pessoal da cela e das demais dependências do estabelecimento penal federal. 9. Portar ou ter em qualquer lugar do estabelecimento penal federal dinheiro ou título de crédito. 10. Praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção sem prejuízo da sanção penal. 11. Comunicar-se com presos em cela disciplinar ou regime disciplinar diferenciado ou entregar-lhes qualquer objeto sem autorização. 12. Opor-se à ordem de contagem da população carcerária, não respondendo ao sinal de convencional da autoridade competente. E 13. Traduzindo aí a assertiva da nossa questão, traduzindo a natureza da falta, meu guerreiro e minha guerreira, como média, recusar-se a deixar a cela quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia, traduzindo aí a natureza média. 14. Praticar atos de comércio de qualquer natureza. 15. Faltar com a verdade para obter qualquer vantagem. 16. Transitar ou permanecer em locais não autorizados, meu guerreiro e minha guerreira. E vamos ver agora 17. Não se submeter às requisições administrativas, judiciais e policiais. 18. Descumprir as datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal federal. E 19. Ofender os incisos 1, 3, 4 e 6 a 10 do artigo 39 da Lei número 7.210 de 84, que é a famosa LEP. Vamos ver agora quais são esses incisos de natureza média, meu guerreiro e minha guerreira. Faltas médias: ofender os incisos 1, 3, 4 e 6 a 10 do artigo 39 da Lei número 7.210 de 84, a famosa Lei das Execuções Penais. Artigo 39 diz: constituem deveres do condenado: 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais
ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e anseio da cela ou alojamento. E 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Traduzindo aí, meu guerreiro e minha guerreira, também faltas médias, força e honra. Vamos ver agora, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, das faltas disciplinares de natureza grave. Olha aí, o artigo 45 diz o seguinte: considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na Lei 7.210/84 e legislação complementar. Olha aí, 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir, isso mesmo, uma falta grave, fugir. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidente de trabalho. 5. Deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. E 6. Deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. E 7. Praticar fato previsto como crime doloso, força e honra. Da sanção disciplinar, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, da sanção disciplinar, artigo 46, diz o seguinte: os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades. Olha aí: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, observadas as condições previstas no artigo 41 e o parágrafo único da Lei número 7.210/84. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado. E 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 41 da LEP, o seu parágrafo único, que diz: os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Decore esses incisos. Vamos ver agora, meu guerreiro, quais são esses incisos, porque vai cair na sua prova. Inciso 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. O 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. E o 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Decore esse parágrafo único do artigo 41, porque vai cair na sua prova. Traduzindo aí, meu guerreiro e minha guerreira, que poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, inciso 5, 10 e 15. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, não esqueça isso mesmo: os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado e inclusão no regime disciplinar diferenciado. Vamos ver agora o parágrafo 1º, que diz: a advertência verbal é punição de caráter educativo, aplicável às infrações de natureza leve, meu guerreiro. Grave bem: advertência verbal, infrações de natureza leve. Aí vem o parágrafo 2º, diz: a repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo, aplicável em caso de infração de natureza média, bem como as reincidentes de infração de natureza leve. Não tem como errar: advertência verbal, infração de natureza leve. Agora a repreensão, meu guerreiro, infração de natureza média, bem como as reincidentes de infração de natureza leve, força e honra. Vamos ver agora o artigo 47, meu guerreiro e minha guerreira. As faltas graves correspondem às sanções de suspensão ou restrição de direitos ou isolamentos. Isso mesmo. Já o artigo 48, minha aposta para a sua prova e a minha prova, diz o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso e que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas, sujeito preso sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Aí vem agora o artigo 49. Compete ao diretor do estabelecimento penal federal a aplicação das sanções disciplinares referentes às faltas médias e leves, ouvido o conselho disciplinar e a autoridade judicial as referentes às faltas graves. Vai cair na sua prova o artigo 49. Artigo 50. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado não poderão exceder a 30 dias
mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, sem prejuízo da aplicação do regime disciplinar diferenciado. O artigo 51 pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Aqui trata, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo, do crime de atentado ou de empreendimento, porque diz, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada, força e honra. Aí vem um parágrafo único e diz, o preso que concorrer para o cometimento da falta disciplinar incidirá nas sanções combinadas à sua culpabilidade. Aí vem o artigo 52, o diretor do estabelecimento penal federal poderá determinar em ato motivado como medida cautelar administrativa o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Então, ou seja, não superior a 10 dias, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar, meu guerreiro. Agora o ato tem que ser motivado. Medida cautelar administrativa, o isolamento preventivo do preso, força e honra. Artigo 53. Ocorrendo rebelião para a garantia da segurança das pessoas e coisas, poderá o diretor do estabelecimento penal federal, em ato devidamente motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogável uma única vez por até igual período, ou seja, o máximo 30 dias, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 57, o cumprimento do regime disciplinar diferenciado exaure a sanção e nunca, que é nunca, poderá ser invocado para fundamentar novo pedido de inclusão ou desprestigiar o mérito do sentenciado, salvo neste último caso, quando motivado pela má conduta denotada no curso do regime e sua persistência no sistema comum. Aí vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, a questão 22 que caiu no concurso do DEPEN em 2015. A historinha você já conhece. Vamos direto na questão que diz: o período concedido para o banho de sol foi adequadamente observado por João, de acordo com o que preceitua o Regulamento Penitenciário Federal acerca da aplicação do regime disciplinar diferenciado. Você já sabe que a questão está certa. Por quê, meu guerreiro, minha guerreira? Porque você já sabe que o banho de sol são 2 horas. Então, ou seja, de 9 horas até 11 horas, passaram 2 horas. Então, ou seja, questão certa. Duvida? Confere agora comigo o artigo 58 que diz: o cumprimento do regime disciplinar diferenciado em estabelecimento penal federal, além das características elencadas nos incisos de 1 a 6 do artigo 6º, observará o que segue. Você já sabe: 1. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção nos termos da lei. E o 2, banho de sol de 2 horas diárias, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, meu guerreiro. Você já sabe, vai cair na sua prova a historinha e depois perguntando dentro da historinha a assertiva da questão. Então você já sabe, meu guerreiro, que o cumprimento do regime disciplinar diferenciado, duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção nos termos da lei, e banho de sol de 2 horas diárias, fosse honra. E o inciso 3º diz o seguinte: o uso de algemas nas movimentações internas e externas, dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, atendimento assistencial e quando houver nas áreas de trabalho e estudo. E o inciso 4 diz: sujeição do preso aos procedimentos de revista pessoal de sua cela e seus pertences, sempre que for necessária sua movimentação interna e externa, sem prejuízo das inspeções periódicas. E 5, visita semanal de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas, fosse honra. O artigo 61, que também traduzindo a minha aposta: o servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso, redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal federal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. E o parágrafo 1º diz: o comunicado do evento deverá ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão, meu guerreiro e minha guerreira, no qual você vai estar trabalhando no DEPEN. O artigo 62 diz: quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes.
E o artigo 63, o procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal federal. O artigo 64, o procedimento deverá ser concluído em até 30 dias. O artigo 69, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal e de impedimento. Ou seja, meus guerreiros e minhas guerreiras, só estou colocando os artigos mais estratégicos para a revisão aí do nosso decreto para o nosso concurso do DEPEN. O artigo 72 diz: na decisão do diretor do estabelecimento penal federal, a respeito de qualquer infração disciplinar, deverão constar as seguintes providências: ciência por escrito ao preso e seu defensor, registro em ficha disciplinar, juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso, remessas do procedimento ao juízo competente nos casos de isolamento preventivo e falta grave, e comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Artigo 72, estratégico para sua prova. Artigo 76, a conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como ótima, boa, regular e má. Então você já sabe, meu guerreiro, que a conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como ótima, boa, regular e má. E você diz, mas quando vai ser ótima, boa, regular ou má? Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 77. Ótimo comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta, somado à anotação de um ou mais recompensas. Artigo 78. Bom comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta. O parágrafo único diz que para-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário resista à prática de faltas com reabilitação posterior de conduta. Artigo 79. Comportamento regular é o do preso cujo prontuário resiste à prática de faltas médias ou leves sem reabilitação de conduta. E o artigo 80. Mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave sem reabilitação de conduta. Então, grave, má e mal, você já liga aí, meu guerreiro e minha guerreira. Agora o artigo 81 diz: o preso terá os seguintes prazos para a reabilitação de conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. Inciso 1º, 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para as faltas de natureza média, 12 meses para as faltas de natureza grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Então, meu guerreiro, decore: o preso terá os seguintes prazos para a reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar: 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para as faltas de natureza média, 12 meses para as faltas de natureza grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Não tem mais como errar, força e honra. O artigo 82 diz o seguinte: o cometimento da falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarreterá a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. O parágrafo 1º diz: com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. E o parágrafo 2º: o diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta.
Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, dos meios de coerção, que eu acredito que vai cair na sua prova. O artigo 84 diz o seguinte: os meios de coerção só serão permitidos quando forem inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal, desde que tenham sido esgotadas todas as medidas menos extremas para se alcançar este objetivo. E vem um parágrafo único diz: os servidores e funcionários que recorrerem ao uso da força limitar-se-ão a utilizar a mínima necessária, devendo informar imediatamente ao diretor do estabelecimento penal federal sobre o incidente. E o artigo 85, a sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser aplicada como punição. Fique ligado, meu guerreiro e minha guerreira, nunca deve ser aplicada como punição, isso mesmo, algemas, correntes, ferros e coletes de força. Então, nunca deve ser aplicada como punição, algemas, correntes, ferros e coletes de força. Mais uma questão, mesma historinha, DEPEN 2015, questão 23, vamos direto, meu guerreiro e minha guerreira, na assertiva que diz: dado o histórico de atos de insubordinação dos presos da ala sul, João agiu de forma correta ao se equipar e deslocar-se até a ala, portando sua arma de fogo, que lhe possibilitou manter o controle da ordem e da disciplina. Você já sabe que não pode, meu guerreiro e minha guerreira, a questão está errada. Por que, Robson Concursos? Confere agora comigo o artigo 86 que diz: as armas de fogo letais não serão usadas, salvo quando estritamente necessárias. Isso mesmo, grave bem. As armas de fogo letais não serão usadas, salvo quando estritamente necessárias. E vem o parágrafo 1º, diz o seguinte: é proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. Traduzindo aí a assertiva da nossa questão, é proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. E vem um parágrafo 2º e diz: as armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que compõem as suas edificações. Então, meu guerreiro, o artigo 87 diz: somente será permitido ao estabelecimento penal federal utilizar cães para auxiliar na vigilância e no controle da ordem e da disciplina, após cumprirem todos os requisitos exigidos em ato do Ministério da Justiça que tratar da matéria. E vem o artigo 92, diz: o preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. E o parágrafo 1º diz: as visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior, a critério do diretor do estabelecimento penal federal. E o parágrafo 2º diz: o período de visitas é de 3 horas, meu guerreiro e minha guerreira. Guarde bem que o período de visitas é de 3 horas. E vem o artigo 93 e diz: o preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá receber visita no próprio local a critério da autoridade médica. O artigo 94. As visitas comuns não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. E o artigo 95. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. E vem um parágrafo único, diz: é proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Não pode, é proibido a visita íntima nas celas de convivência dos presos. E o artigo 96, as entrevistas com o advogado deverão ser previamente agendadas mediante requerimento escrito ou oral à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado dentro dos 10 dias subsequentes. E o parágrafo 1º diz: para designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança deste, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos. E o parágrafo 2º diz: comprovada a urgência,
a direção deverá de imediato autorizar a entrevista. O artigo 97, a revista consiste no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal federal com a finalidade de detectar objetos, produtos ou substâncias não permitidos pela administração. E o artigo 98, todo preso, salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem de segurança e disciplina. E o parágrafo 1º diz: será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. E vem um parágrafo 2º e diz: o trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboterápico, meu guerreiro. Isso mesmo, o trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em local adequado, desde que não haja contato com outros presos. E o parágrafo 3º, o desenvolvimento do trabalho não poderá comprometer os procedimentos de revista e vigilância, nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou vigilância adicional. Aí vem o artigo 99 e diz: o contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. E vem o artigo 100 e diz: a correspondência escrita entre o preso e seus familiares e afins será efetuada pelas vias regulamentares. E o parágrafo 1º é livre a correspondência condicionada à sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina do estabelecimento penal federal. E o parágrafo 2º, a troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar, meu guerreiro e minha guerreira. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, chegamos ao final agora da nossa revisão estratégica esquematizada com várias questões e os artigos principais que eu acredito. Deus é bom, irmão, você. Foco total no seu sonho, você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobre guerreiro e nobre guerreira. Graças ao bom Deus, chegamos ao final da nossa revisão rápida, estratégica, esquematizada do Decreto 6.049 de 2007, que regulamenta o Sistema Penitenciário Federal. Espero que tenha gostado, que essa revisão lhe ajude no dia da prova do DEPEN, que eu também vou fazer a prova vibrando, nós possamos gabaritar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Continue firme e forte no seu sonho, no seu objetivo, porque você vai vencer. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai lutar, estudar, labutar, plantar semente todos os dias, até conseguir realizar o seu sonho e conquistar o seu grande objetivo. Qual o segredo, Robson Concursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância dos estudos, porque você vai vencer. Eu não venci, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui carteiro policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente agente da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Continuo estudando, focando, fazendo curso de Direito, sonhando amanhã ser delegado, promotor e juiz. Se eu não desisto, se eu continuo, você também não vai desistir, vai continuar. Força e honra, como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom, irmão, você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Se gostou, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. Força e honra e amém. Até o próximo vídeo, querendo Deus.